Não faço muita questão. Sou magra de corpo, sem músculos fortes. Minha alma é a arma, não tens esse porte. E não que eu me importe, mas vou te dizer: eu tenho suporte, eu suporto perder. Agora eu quero falar justamente sobre isso, sobre onde nós estamos nesses meios de produção. A distribuição do que é feito aqui hoje. Seja cinema, seja música, é um evento. Não, digo sim, porque também poderia ser bem mais. Sempre pode ser muito mais, sabe? Tipo, apesar de que tem uma linha entre a capital e o sertão, essa linha ela não é muito forte. Então, muita coisa do litoral ainda fica no litoral. E coisa do sertão só consegue circular pelo sertão. Sabe? Tipo, falando por isso assim, mas há uma mistura muito, muito massa, assim, apesar de... Mas no meio de produção, assim, você na posição de produtora cultural também sente a necessidade de, até hoje, manter essa ideia de produção mais independente e aí pela mão de obra que custa pouco, porém com garra, e sem necessariamente a necessidade do valor, do retorno financeiro. Para vocês produzir também no sertão tem isso, né? Também. Mexo muito com isso. Entendi. O projeto mesmo que eu tô agora. Sim, me fala um pouco sobre esse projeto. Começa do começo, o que é e tal. Que é a Casa Efêmera, que é um projeto criado por Vanessa e por Rebeca, são dos artistas incríveis. Sou daqui de Patos também. E aí, no começo desse ano, tive a oportunidade de me juntar com elas. E aí a casa ela funcionava como um ponto físico, né, lá no centro, próximo à Praça do Centro. E por questões de dinheiro, de logística, de grana, de outros fatores, tiveram que se desfazer desse espaço físico. E aí foi quando eu entrei após, assim, e aí essa casa se tornou uma casa de um coletivo artístico itinerante. Então, assim, quando eu fazia parte do coletivo Espinho Branco, eu era muito... Elza! Vem pra cá, Elza. Eu era mais focada na questão da produção cultural em si. E aí na Casa Efêmera eu tô meio que voltando pra questão da fotografia, do processo artístico E sem contar que são 3 mulheres, são né? 3 Então mulheres. A força da mulher nessa... Me fala um pouco sobre isso. Como você tá vendo essa experiência de ser força unicamente feminina fazendo cultura aqui no sertão? Eu, assim, não sei, às vezes é uma responsa. Mas... Uma responsa em que sentido? De ser essa ponte aqui, sabe? Por exemplo, ter um parceiro como centro cultural, você precisa ter uma responsa assim, de chegar junto, abraçar, porque, por exemplo, beleza, aqui a gente não tinha como arrecadar grana para poder fazer um evento, por exemplo. Então a gente saía pedindo coisas, e aí, por exemplo, o centro cultural já pagava o cachê de uma banda. E aí, tipo, isso já facilitava mais de 50% do evento, tá entendendo? E aí, isso é uma resposta, assim, porque eu levo muito como trabalho, sabe? Sim, e com certeza. muito carinho, tipo, com as meninas, apesar de sermos bem profissionais nesse sentido, mas há uma acessibilidade muito grande nas 3 e nos trabalhos que a gente executa, sabe? E é uma coisa muito orgânica. E é muito massa, a gente até se emocionou esses dias, porque quando a gente finaliza um projeto, a gente realmente se emociona porque a gente realmente se encontra naquilo ali. Se é uma briga pra mostrar quem tem mais força, ouça. Ô Sarinha, me fala mais um pouco sobre como se deu, você teve desde o começo no Espinho Branco, no coletivo Espinho Branco. E aqui na Paraíba, aqui no sertão, foi o primeiro coletivo. Como se deu o processo de criação do Espinho Branco? Como foi? Foi massa. Foi um momento muito, muito importante pra mim, porque foi meu pontapé de tudo, né? Então, assim, chegou uma vez que eu fui pra Sousa, pro Centro Cultural pela primeira vez. Ia ter um show de alguém que eu não lembro agora. Eu cheguei lá e fiquei deslumbrada com o lugar. Deslumbrada, porque tipo, realmente lá é muito bonito, é gigantesco. E todas as pessoas que trabalham lá são incríveis. Então, assim, é uma bolha cultural longe das coisas do poder público, do tipo de relacionamento que a gente encontra em poder público.
sabe? Então, assim, desde o início, o pessoal do Centro Cultural abraçou Patos, vamos dizer assim. Eu me lembro que aconteceu uma situação, se eu não me engano, que foi sobre com o São João Alternativo, que isso é uma coisa que nós vamos falar, calma. Que aconteceu uma situação de que não houve... algum órgão público tinha prometido um pagamento, um cachê de alguma coisa, não pagou e vocês foram pedindo a algumas pessoas daqui da cidade e a população ajudou super. É porque era isso que acontecia, né? A gente não via apoio, nenhum tipo de abertura por parte do poder público, né? Porque, querendo ou não, deveria ter alguma coisa em caixa para poder custear, enfim. Mas enfim, são outras conversas. Toda casca rompendo a ganha.